Daniel, capítulo 4. Nós vamos buscar expor todo esse capítulo, ele é bem extenso. Então, para te ganhar tempo e otimizar, nós vamos, na medida que vamos lendo, nós vamos estudando esse capítulo, tá bom? Vamos fazer da mesma forma que fizemos com o capítulo 3, ok? Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor, específico aqui para a oração, para a exposição da palavra. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por Tua santa palavra, Senhor, que está aqui aberta diante de nós. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos quebrantar, Deus, e nos deixar sensíveis a ouvir a Tua voz. Nos ajuda a aprender, Deus, e assim colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Abençoa o Teu povo aqui reunido, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu não sei quantos aqui conhecem um grande empresário, na verdade, um empresário falido, conhecido como Eike Batista, né? Um homem que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, né? Um empresário aqui do Brasil, conquistou aí grandes fortunas, né? Atingindo aí a mais de 30 bilhões, né, em suas contas bancárias. Homem extremamente rico, tem dinheiro suficiente para tirar a fome do mundo e sobrar com abundância. Esse homem, recente agora, lançaram um filme sobre ele, até na Netflix, quem quiser assistir. Lançaram um filme retratando um pouco sobre a vida dele. E é incrível como aquele homem deixa muito claro a soberba, como ele caminhava. Um homem que tinha abundância, mas não caminhava em humildade. Fez de tudo possível para poder conquistar as suas grandes fortunas. Ele começou com exploração de minérios e logo depois tentou investir em petróleo. Mas infelizmente os negócios não caminharam muito bem. Ele tentou de alguma forma iludibriar os seus investidores, mas chega um momento que o pecado, ele fica claro para todos. O seu nome ficou sem reputação na praça e com isso veio a perder tudo, basicamente. Entrou em falência, perdeu basicamente tudo que tinha. Até pouco tempo ele tinha dos seus mais de 30 bilhões de reais, ele tinha aí menos de 2 bilhões. Foi preso algumas vezes por causa das falcatruas que infelizmente se envolveu. Está devendo não sei quantos milhões de indenização. Enfim, um homem que tinha tanto recurso, poderia viver em plena tranquilidade. Não precisava roubar, não precisava enganar ninguém, poderia viver em paz, poderia ser bênção para muitas pessoas. Mas infelizmente, a ganância pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, subiu à sua cabeça ao ponto de levá-lo à ruína. Infelizmente, aquele homem, ele não aprendeu com a sua lição. Pessoas tentaram ensiná-lo, instruí-lo, avisá-lo. Rapaz, não vai por aí. O filme mostra que tinha um homem que era um dos seus melhores amigos, que era empresário junto com ele. E todavia que ele tentava ali caminhar por um caminho perigoso, ele tentava avisar, não vai por aí. Vamos se acalmar um pouco, melhor o momento agora. Mas não, a ganância sempre subindo a sua cabeça e cada vez mais ele construindo um grande império. Era isso como ele se via, como aquele que estava construindo um grande império. Como eu falei, atualmente está falido, quebrado, mas não aprendeu a lição. Ele ainda continua dizendo que ele é como a fênix, que um dia ele vai renascer, né? O homem que ganhou tudo, perdeu tudo e ainda continua com o mesmo pensamento, se autotitulando como a fênix, né? Que um dia vai renascer e vai conquistar tudo novamente. É interessante que as Escrituras nos alertam e nos avisam que não existe nada de novo debaixo do sol. Desde que mundo é mundo, a Bíblia orienta. Desde a criação, lá do Éden, o Senhor está ensinando o seu povo. O Senhor está instruindo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a caminhar com o Senhor. Mas, infelizmente, esse mundo caído tem vivido
em um grau muito elevado de soberba. E quando, infelizmente, conquistam alguma coisa, acham que conquistaram pelos seus esforços e esquecem do Senhor. De forma nenhuma eles entendem que tudo que conquistaram foi Deus que deu. Acabam se exaltando e Deus, na sua palavra, diz que Ele abate aos soberbos. E essa história tão conhecida, né, em nosso país é um grande exemplo disso. Mas como eu falei, a palavra de Deus diz que desde muito tempo, as Escrituras estão aqui instruindo o povo a não cair em orgulho. E esse texto aqui do capítulo 4 é basicamente um exemplo muito parecido. Um homem que conquistou grandes riquezas, um homem que conquistou um grande império, mas em sua mente, infelizmente, ele cria que tudo que conquistou foi pela força do seu braço. Mesmo com o poder de Deus sendo manifestado diante dos seus olhos, mesmo muitas vezes falando que reconhecia que era esse Deus, de forma prática, ele nunca, de fato, entendeu quem era esse Deus. Viveu em soberba e o Senhor o disciplinou, fazendo perder tudo. Como nós estamos aqui estudando o texto de Daniel, vocês já sabem que esse homem é o rei Nabucodonosor, e esse capítulo 4 é justamente mostrando esse grau elevado de soberba que o rei chegou, mas também ele chegou ao fundo do poço, porque Deus assim quis para humilhá-lo. Esse texto aqui é um texto que nos ensina que de forma nenhuma o orgulho pode dominar o nosso coração. É um texto que nos ensina que de forma nenhuma você pode achar que tudo que você tem ou possui foi pela força do seu braço. Se algo que você tem, foi Deus quem lhe deu. É Deus quem lhe abençoa. É Deus quem lhe ajuda a conquistar tudo que você tem. E se um dia você achar que tudo isso foi pelo fruto do seu braço, do seu suor, Deus pode fazer você perder tudo. O nosso texto ele começa de uma forma bem inusitada. Parece que não faz muito sentido pensar em soberba, alguém que perdeu tudo, pelo início desse texto aqui. O texto ele começa no versículo 1 até 3, mostrando que o rei Nabucodonosor aqui, ele exalta, ele glorifica o nome de Deus. O versículo 1 a 3 ele vai dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Esse aqui é um relato de alguém que aparentemente conhece a Deus. Esse aqui é um relato de alguém que diz que conhece ao Senhor e entende a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade. Isso aqui, creio eu, que é justamente um reflexo de todas as maravilhas que o rei já tinha avistado antes. Quando lá no capítulo 1 ele viu aqueles homens, mesmo comendo legumes, ficando mais formosos que todos os outros. No capítulo 2, Daniel e seus amigos ajudando naquela interpretação. E de alguma forma o rei ali abençoando, percebendo que Deus era o único que poderia revelar mistérios. Capítulo 3, como nós vimos na última pregação, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram firmes, foram fiéis ao Senhor, ao ponto de não negar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E o rei, não querendo saber, os lançou na fornalha ardente, achando que de alguma forma aquilo iria destruí-los, mas também destruir a reputação daquele Deus que eles estavam defendendo. No final da história, o rei percebeu que junto com aqueles homens havia um semelhante aos deuses. O Deus Todo-Poderoso livrou de uma forma tão miraculosa aqueles homens de uma morte tão certa. No final aqui do capítulo 3, você percebe justamente esse tempo de louvor que o rei teve. Versículo 28 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo
a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Mesaque, Sedraque e Abednego, seja despedaçado. Um homem que viu os grandes sinais, as maravilhas de Deus. Nós não sabemos aqui quanto tempo se passou do final do capítulo 3 para o início do capítulo 4. Nós não sabemos de forma tão precisa. Alguns teólogos vão chutar até mesmo um intervalo de mais de 10, 20 anos. Não temos aqui ao certo. Porém, o que fica bem latente aqui é que aqueles sinais e maravilhas que aquele rei viu, ainda estava muito vivo na sua mente. Ao ponto aqui, em determinado momento da sua vida, ele olha para a sua circunstância, ele olha para o mundo, ele olha para tudo e diz: Deus, Ele é grande. Deus, Ele é tremendo. O grande problema, meus irmãos, é quando o texto continua. E o texto revela que, infelizmente, o Deus Todo-Poderoso, para aquele rei, ainda era somente mais um Deus na sua lista, no seu leque de variedades de deuses. O versículo 4 até o versículo 18 vai mostrar justamente aqui que o rei ele vai ter um sonho que vai deixar ele sem tranquilidade, sem paz, e justamente nesse período de falta de paz, ele vai revelar que o Deus Todo-Poderoso não é somente o seu Deus. O versículo 4, ele continua dizendo: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. O capítulo 4, ele começa aqui com o plano de Deus entrando em ação. O Deus Todo-Poderoso, que sonda mente e corações, sabia que aquele homem não era convertido. Sabia que aquele homem, infelizmente, vivia uma mera religiosidade. Tudo que ele falou do Senhor Todo-Poderoso era simplesmente da boca para fora. Na sua lista de deuses, o Deus Todo-Poderoso, em vez de ser somente Ele, era somente mais um. Deus aqui no seu plano, percebe aqui aquele homem na sua tranquilidade, na sua felicidade, e vai incomodá-lo. Vai tentar de alguma forma ali, mostrar para aquele homem que ele não cria verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor manda aqui um sonho. Novamente, pela segunda vez, um sonho é lançado para o rei para tirar a sua paz, para mostrar para aquele homem que o Senhor Todo-Poderoso um dia iria destruí-lo, se por acaso ele não se quebrantasse e confessasse esse Deus Todo-Poderoso, como de fato deveria assim ser. O versículo 5, ele continua aqui, narrando todos os fatos. Ele continua aqui: tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram, me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fizessem introduzidos na minha presença todos os sábios da Babilônia, para que se me fizessem saber a interpretação do sonho. Eis, então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes deram o sonho, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Na sua busca por entender, para tentar ter paz novamente, ele novamente chama ali os magos, os sábios da época. Não sei por que ele não chamou Daniel logo. Ele já viu no passado que Daniel foi o único que poderia assim dar a interpretação. Mas o texto mostra que depois que o rei tentou com todos, logo ele chamou aqui Daniel. Versículo 8 ele vai dizer: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Perceba aqui
que o rei Nabucodonosor ele revela o seu coração. Ele coloca muito claro que ele não cria no Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer que Beltesazar, no caso aqui, o nome que Daniel era conhecido naquela época, por causa do nome que ele recebeu, o nome caldeu aqui, era segundo o nome do meu Deus. Ele deixa claro que o Deus Todo-Poderoso não é de fato o seu Deus. Ele deixa claro que ele ainda continuava politeísta, crendo em vários deuses. Aqui é bem interessante, meus irmãos. É muito fácil alguém que já acredita em vários deuses, de repente surgir um Deus poderoso que faz seus sinais e prodígios, e essa pessoa entender que esse Deus é mais um para ele. Pegar o exemplo talvez dos hindus. Quando eu estive lá na Guiana Inglesa, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que vivem o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que serve a vários deuses. Para cada circunstância da sua vida, existe um Deus. Para você anunciar Jesus para eles, é muito simples. Você vai dizer que esse Jesus veio para morrer por eles, para purificá-los, salvá-los. Certamente os hindus vão querer Jesus. É mais um Deus para a sua lista, grande lista de deuses que podem lhe ajudar. Meus amados, Nabucodonosor aqui revela o quão religioso ele é. O rei aqui revela que, infelizmente, esse Deus que ele estava exaltando e louvando, não tinha, de fato, a primazia na sua vida. Ele continua dizendo aqui, no qual há o Espírito dos deuses santos. É o homem que acredita em vários deuses. Um homem que, infelizmente, só tem Deus nos seus lábios, mas não tem Deus na sua vida. O versículo 10 até o versículo 18, o rei vai começar aqui a narrar o seu sonho. Ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 10. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentai os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. O rei aqui fica assustado. Certamente ele não entendia os pormenores desse sonho, mas possivelmente aqui o que deixou o rei espantado é porque anteriormente Deus já havia dado um sonho, uma revelação. E anteriormente o sonho, a revelação era contra o rei. Era para deixar claro que um dia outros reinos iriam vir contra o rei Nabucodonosor e iria destruí-lo. Agora o rei aqui tem outro sonho, um sonho diferente. Em vez de sonhar em uma estátua com várias porções distintas de materiais preciosos, o rei aqui sonha com uma árvore muito grande, uma árvore que não tem como se medir. Ele olha para o céu e não vê o seu fim. É uma árvore grande, uma árvore alta, uma árvore bonita, com belas folhagens, uma árvore aqui que servia de alimento para vários animais, servia de certo cuidado também de proteção para aqueles que estavam ali ao seu redor. Porém, juntamente com esse sonho dessa árvore bonita e formosa,
esse rei também viu um vigilante, alguém que desceu do céu para derrubar essa árvore, para destruir essa árvore. E não destruir por completo, deixaria somente o tronco, deixando claro que ele não destruía por completo. O texto fala aqui que essa árvore ficaria pelo tronco, porque um dia ela iria retornar. O ponto aqui é que o texto deixa claro que essa árvore seria um homem. É o que ele vai dizer aqui no versículo 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem. O rei sabia que aquilo seria contra alguém. Possivelmente não sabia se seria contra ele, mas algo lhe deixou bem preocupado. O versículo 17 ele continua. Essa sentença é por decreto do vigilante, e esta ordem por mandato dos santos, com um propósito, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constituir sobre ele. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. O sonho veio para tirar paz, o sonho veio para incomodar. Deus, no seu plano eterno, queria trabalhar na vida daquele homem. E para trabalhar na vida de alguém, muitas vezes Deus vai incomodar. Deus vai tirar a paz. Não se espante. Muitas vezes nós estamos orando pela vida de incrédulos, de descrentes, orando para que Deus os salve. E de repente nós vimos essas pessoas sofrendo, passando por várias dificuldades, por várias lutas. Talvez são pessoas que são os nossos familiares. São descrentes, mas nós não queremos o mal dessa pessoa, queremos o melhor. Mas vemos essa pessoa passando por lutas, dificuldades, as coisas não funcionam. Eu quero dizer que Deus, o seu plano eterno para salvar alguém, Ele pode fazer qualquer coisa. E uma das coisas que Deus faz é tirar a paz. Para que esses indivíduos descrentes entendam que a paz só é encontrada no Senhor Todo-Poderoso. Enquanto os homens acham que a paz é conquistada pela força do seu braço, a proteção, a segurança é por meio do que essas pessoas podem fazer, Deus vai humilhar, Deus vai destruir, vai tirar o sossego e a paz, para entender que a paz só é encontrada no Senhor. E é justamente o que ele fala aqui no versículo 17. Essa árvore seria derrubada para justamente receber uma forma de disciplina, de juízo, com a finalidade de reconhecer que somente existe um Altíssimo Todo-Poderoso, o nosso grande Deus. O texto ele continua do versículo 19 até o versículo 27. Agora nós vamos entender um pouco mais desse sonho. O rei aqui vai receber a revelação do próprio Daniel. Versículo 19 até o versículo 27 vai dizer o seguinte, Daniel aqui dando a sua interpretação recebida de Deus. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. O que a gente vê aqui inicialmente é que Daniel fica inquieto também. Daniel poderia novamente confiar no Senhor, como ele fez da primeira forma. Quando o Senhor lançou para ele o desafio do primeiro sonho, ele correu para Deus em oração. Mas aqui Daniel fica inquieto. Nós não sabemos ao certo por que Daniel fica inquieto. Mas possivelmente aqui Daniel fica inquieto pela interpretação do sonho. Porque Daniel sabia qual seria o juízo daquele homem. Um juízo que já estava decretado. Um juízo que seria bem breve. Daniel possivelmente aqui fica temeroso, porque sabe que o rei tem poder para mandar matá-lo. E ele fica aqui preocupado. É tanto que o próprio rei vai dizer, Daniel, fique calmo. Talvez aqui ele está dizendo, fique calmo, pode falar, porque nada
vai lhe acontecer. Pode falar aí a sua interpretação. Do versículo 20 até o versículo 27, Daniel vai dar algumas notícias para o rei. Do versículo 20 a 22, uma boa notícia. Do versículo 23 até o versículo 25, uma má notícia. Mas do versículo 26 até o versículo 27, novamente ele traz aqui uma boa notícia. O versículo 20, ele vai contar aqui a interpretação do sonho, trazendo uma espécie de boa notícia. Ele vai dizer o seguinte: a árvore que vistes, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e quem para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte, a tua grandeza crescia e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. A primeira notícia é deixar bem claros: rei, esse ser muito formoso e grande é você. Você conquistou tudo isso. Tudo que Deus está dizendo aqui é sobre você. Você, de fato, construiu um reino grande, um reino em abundância, um reino glorioso, um reino cheio de majestade. Por meio desse reino, pessoas de fato foram abençoadas, pessoas aqui tiveram segurança, tiveram um certo conforto, tiveram alimento, tiveram em abundância. Você é essa árvore que é bendita, que é bem narrada. O grande problema é que vem logo em seguida a má notícia. Você que é grande e terrível diante dos nossos olhos, você será derrubado, destruído. É o que ele diz no versículo 23. Quanto ao que via o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía. Mas a cepa, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja molhada do orvalho do céu. A sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O que Deus deixa claro aqui por meio desse sonho, é que ele iria destruir, ele iria humilhar aquele que se achava alguma coisa. Aquele homem que olhava para o seu reino e via grandes maravilhas, esse mesmo homem que conquistou tantas coisas, era o próprio Deus que iria mostrar que quem mandava era o Senhor. O Deus diz que aquele rei glorioso seria aqui achado como um animal. O reino tão grande seria reduzido. Aquele homem que estava ali comendo com os principais homens da época, comendo talvez do bom e do melhor, dormindo no melhor quarto talvez, desfrutando de grandes riquezas, era esse mesmo homem que seria aqui visto como um animal. O Senhor iria reduzi-lo de uma forma tão grande, ao ponto de olhar para um pasto e ver aquele homem, talvez de uma forma louca, vivendo como um boi. Você consegue imaginar talvez isso? A soberba de alguém chegar a tal ponto que Deus intervir nessa situação e humilhá-lo para mostrá-lo que quem manda é o Senhor. Aquele homem que tinha tudo, ele perderia tudo para poder aprender uma lição. Isso aqui, meus amados, deixa uma grande lição para a gente. A lição que fica é: nunca se ache mais do que você é. Porque Deus lhe humilha. Deus lhe reduz.
Nunca pense mais sobre você. O que a gente vê hoje de ensino, de instrução, é as pessoas ensinando, você é vencedor, você é mais. Não, não vá nessa onda não. O que está sendo cultivado no coração de muitas igrejas é um coração soberbo, um coração altivo. Seja humilde, entenda o seu lugar, se coloque no seu lugar, no seu canto, e entenda que Deus, Ele é todo-poderoso. E se você se achar alguma coisa, Deus vai lhe ensinar da forma mais amarga. No caso aqui, nós temos um incrédulo, mas Deus também faz isso com crentes. Deus disciplina os seus filhos para mostrar de fato quem Ele é. Não sei se você lembra lá de Ananias e Safira. A disciplina que veio sobre eles foi morte. Deus matou aquelas duas pessoas. Deus disciplina de forma tal que instrui, tanto para quem pecou, como talvez para aqueles que ficam, no caso daqueles irmãos que morreram. Ninguém pode se achar mais do que é. Que possamos nos colocar no nosso lugar de humildade, tendo o coração longe da soberba. Como nós falamos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas o que deixa claro também aqui, que esse próprio Deus, Ele vai reestabelecer. Deus aqui não tem um propósito de destruir Nabucodonosor. Ele quer ensinar uma lição para aquele homem. Não sabemos ao certo quanto tempo, o texto vai dizer que foi por 7 tempos. Mas na frente, nos próximos capítulos, essa palavra vai repetir novamente. E lá o sentido desses 7 tempos se refere a anos. Nós não sabemos se aqui de fato está se referindo a anos. Não temos ao certo quanto tempo o rei Nabucodonosor passou na sua loucura, vivendo como um animal. Mas o ponto é, chegaria um momento onde Deus iria ensiná-lo e traria ele ao arrependimento. É tanto aqui que Daniel traz novamente uma boa notícia. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 26. Quanto ao que foi dito, que deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O único momento que esse homem retornaria ao poder era quando ele entendesse que Deus era quem dominava. Quando o texto diz aqui que o céu está se referindo ao Senhor, aquele Criador de todas as coisas. Quando ele reconhecesse quem de fato dominava, esse homem iria retornar à sua sanidade mental. Mas Daniel aqui, ele não somente avisa o que está por vir. Ele traz aqui um chamado imediato. Ele chama aquele rei ao arrependimento. Daniel dá uma oportunidade para que aquele homem se arrependa. Ele diz o seguinte no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça, pelos teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. A interpretação do sonho só iria ocorrer depois de algum tempo, mas Daniel traz aqui uma aplicação imediata. Rei, isso vai acontecer com você. Você está aí cultivando no seu coração um coração altivo, um coração orgulhoso. Deus vai lhe reduzir, Deus vai lhe humilhar, porém se arrependa. Clame ao Senhor por perdão. Reconheça os seus erros, reconheça as suas iniquidades. Trate bem os pobres, trate aqui com misericórdia, porque talvez Deus prolongue aqui a sua tranquilidade. Perceba que o rei estava aqui tranquilo, no seu palácio, feliz, e de repente perdeu a tranquilidade. O que Daniel está dizendo, essa tranquilidade, ela pode ser prolongada. Você pode viver em paz, porque você vive em paz com Deus. Escuta o meu conselho. Paz, se a gente ouvisse os conselhos que muitas vezes nós recebemos, certamente nós não colheríamos amargamente as consequências dos nossos erros. Pensando aqui no Ike Batista, quantos conselhos aquele homem não recebeu? O seu amigo, de longas datas falando, não vai por aí, isso não vai dar certo.
Não vai por esse caminho. Já está bom, já conquistamos muitas coisas. Mas não quis. Sofreu amargamente as suas consequências. Infelizmente, o rei fez a mesma coisa. Tendo um conselheiro ao seu lado, um conselheiro sábio, dizendo: ouve a voz de Deus, se arrependa, vá pelo caminho que agrada ao Senhor, não vai por aí, você vai sofrer as consequências. Ele poderia aqui simplesmente dizer: é verdade, eu vou me arrepender, talvez Deus me poupe. Mas infelizmente essa não foi a atitude. Infelizmente, meus irmãos, essa não é a nossa atitude muitas vezes. Quantas e quantas vezes pessoas já não lhe deram conselhos? Quantas e quantas vezes a instrução do Senhor veio até os seus ouvidos e você quis negligenciar? Você não quis atender, você não ouviu. Infelizmente, sofre, talvez até hoje, consequências por causa dos seus atos. Não negligencie o que a palavra de Deus nos orienta, porque Deus pode de fato nos humilhar. Deus pode nos ensinar de uma forma muito amarga e dolorosa. O texto do versículo 28 até o versículo 37, ele finaliza aqui mostrando que Deus cumpre o que ele diz. Não somente é o Deus que diz o que vai fazer, mas é o Deus que faz o que diz. Muitas vezes as pessoas dizem muitas coisas, mas não cumprem com a palavra. Deus não é esse ser. Ele cumpre. O que ele fala na palavra, o que ele diz na sua santa escritura, ele vai fazer. Sendo isso bom, sendo isso algo ruim aos olhos daqueles que vão sofrer amargamente a ira divina. O versículo 28 até o versículo 30, fala justamente Deus cumprindo aqui a sua palavra. O versículo 28 a 33 é justamente ocorrendo aqui a ruína do rei. E o texto diz o seguinte: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, só passou um ano que aquele homem ouviu a interpretação. Era bem recente. Ouviu o conselho e depois de um ano, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebe aqui novamente a soberba? Ele teve uma oportunidade de eu dizer: Senhor, esse Deus que ele louvou lá no início, o Deus que tem o seu reino de geração em geração, um reino que é sempre eterno, que tem todo domínio, Senhor, foi o Senhor que me deu. Tudo que eu tenho foi por causa de Ti. Se de alguma forma eu trabalhei, eu labutei, foi o Senhor que me deu disposição. Se eu consegui acordar e ter vigor, construir tudo isso, foi o Senhor que me deu. Mas não, em vez de olhar para os céus, ele olha para si. Eu fiz tudo isso. Ele se olhou de uma forma muito elevada e desprezou ao Senhor. O versículo 31, Deus responde de uma forma bem imediata. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva como o boi. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Até que aprendas, perceba que a ênfase, até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Perceba que
não somente ele se comportou como um bicho, a sua aparência também mudou. Os cabelos cresceram, as unhas cresceram, de fato, se tornando aí um louco, um lunático. Alguém que estava ali sem nenhuma sanidade mental. Meus amados, isso aqui não é algo sobrenatural e difícil de acontecer, não. Isso aqui essa doença tem nome. A psiquiatria já estuda isso aqui. Pessoas com comportamentos de bicho. Pessoas que de alguma forma se comportam como animais. Aquilo de alguma forma traz prazer, aquilo de alguma forma traz alívio, aquilo de alguma forma faz superá-los, talvez algum trauma. Mas o ponto aqui essas pessoas, esse homem aqui não estava superando trauma nenhum. Deus o fez assim. Deus fez com que esse homem se tornasse um louco, se tornasse um animal. Porque, infelizmente, ele não tinha aprendido a lição. Constantemente ali, Daniel ao lado do rei, instruindo, falando, os sinais e prodígios que aquele homem via de Deus era constante. Mas ele não quis aprender. Ele continuou se achando muita coisa. E Deus cumpriu aqui a sua palavra. Meus amados, que a gente não possa brincar com Deus. De Deus ninguém se zomba. Ninguém zombe de Deus, que Deus não brinca. Quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele diz que disciplina, Ele disciplina. Se Ele diz que a ira vai ser derramada sobre alguns, isso vai acontecer. E é incrível como tanto crentes muitas vezes negligenciam a vida de fato cristã, como também incrédulos que constantemente são alertados sobre a vinda de Cristo, sobre a salvação, mas relutam, ouvem, conhecem a Deus, falam de Deus, dizem que Deus é tudo para eles, mas de fato não é na prática, são meros religiosos. Essa religião não vai te levar para lugar nenhum, só para o inferno. Não brinque com o Senhor. Deus, Ele é longânimo. Deus aqui esperou muito tempo para humilhar esse homem. Os sinais sendo mostrados para ele. As maravilhas de Deus sendo apresentadas. Aquele homem teve a oportunidade de dizer, Tu é o Senhor. Mas não. Brincou com o Senhor, renunciou isso. Infelizmente, sofreu aqui amargamente as consequências. Ao ponto de se tornar como um animal. Mas Deus, Ele é maravilhoso. O mesmo texto que diz que Ele resiste aos soberbos, é o mesmo texto que diz que Ele dá graça aos humildes. Deus abençoa aquele que é humilde. E o Senhor aqui ensinou a lição para o rei. E o rei, para a glória do Senhor, reconheceu e voltou aqui à sua sanidade mental. O rei se arrepende. E a gente vai perceber que tudo que ele perdeu é dado para ele novamente. Alguns acreditam que aqui, de fato, Nabucodonosor se converteu. Nas outras circunstâncias, quando o rei falava que esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, era simplesmente da boca para fora. Mas aqui, depois dessa grande lição, muitos creem aqui que, de fato, o rei aprendeu e se converteu. O texto diz o seguinte, nós finalizamos com essa parte. Mas ao fim daqueles dias, no caso aqui o rei narrando, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscar os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido ao meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza.
Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Perceba aqui a mudança de mente daquele homem. O homem que estava perdido, o homem que estava aqui imerso, mergulhado, afundado no seu lamaçal de pecado, de soberba, adorando ao Senhor de forma inicial, simplesmente da boca para fora. Mas depois que o Senhor o humilhou, o Senhor o reduziu em nada. É o que ele diz aqui: esse Deus é o Deus que pode reduzir a qualquer homem a nada, inclusive a mim, que me achei muita coisa. Esse Deus que humilhou foi o Deus aqui nessa circunstância que restabeleceu o trono daquele homem. O Deus que abençoou, o Deus que foi misericordioso, o Deus que foi gracioso. Deus simplesmente poderia deixá-lo viver assim por resto da sua vida. Deus poderia matá-lo, se ele quisesse. Mas não, Deus foi tão misericordioso, tão gracioso, tão longânimo, ao ponto aqui de acolher aquele homem de volta, restaurar aquele homem, e não somente dar a ele tudo o que ele perdeu, de forma material, as suas riquezas, o seu palácio, mas Deus deu aqui um coração novo, um coração restaurado, um coração que não olha mais para si, mas olha para Deus. É a esse Deus que eu louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. E é esse mesmo Deus que pode humilhar os que andam na soberba. Simplesmente aquele homem está reconhecendo aqui o seu pecado. Esse homem está aqui louvando e dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Como eu falei, muitos acreditam que nessa circunstância aqui, o rei se converteu. O rei, de fato, foi salvo. Quem sabe, existe a grande possibilidade de você um dia chegar no céu e ver Nabucodonosor. Já pensou? Seria injusto da parte de Deus? É graça, meus irmãos. É graça sobre graça. Quem aqui é pior do que Nabucodonosor? Ou você se acha melhor do que ele? Nós somos maus, nós somos ruins. Estávamos perdidos. Deus salva quem quer. Ele muda o coração de quem quer. Você gostando ou não. Pode ser talvez corruptos. Pode ser assassinos. Pessoas que não merecem o perdão de ninguém. Deus pode fazer isso. Ele pode mudar o coração. Ele é gracioso. Mas o mesmo Deus que pode fazer isso, Ele também pode derramar juízo. Como muitas vezes Ele derrama. Agora não brinque novamente com a paciência de Deus. Nós lemos hoje no livro de Hebreus. Cabe o homem morrer uma única vez. Depois disso vem um juízo. Se você morreu sem Cristo, já era. É juízo sobre você. Mas em vida, Deus lhe dá a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Confessar ao Senhor. Largar a sua vida de soberba. Porque é isso que mora no nosso coração. Uma vida que só olha para si é um coração orgulhoso. Uma vida que não olha para Deus. Uma vida que não se renuncia por causa de Deus. Isso é um coração orgulhoso. E Deus vai lhe abater em algum momento. Mas se você assim, se humilhar, buscar o Senhor com um coração sincero, esse Deus pode te receber. É o Deus que pode te perdoar e é o Deus que pode aliviar as consequências da disciplina. Que a igreja possa aprender a crescer em humildade. Ser humilde não é fácil. Nosso coração tende ao mal. Lute contra o orgulho. Busque servir aos outros, esse é um bom remédio para você desempenhar a humildade. Foi esse remédio que Jesus ensinou aos seus discípulos, lavando os pés de cada um deles, para que ninguém se achasse superior a ninguém. Quer ser o primeiro? Seja o último. Não se ache muita coisa. Considere o outro superior a si mesmo.
Talvez uma outra aplicação, instrução que podemos aqui tirar, é que não desista da salvação de ninguém. Deus pode salvar qualquer pessoa. Até aquela pessoa que é religiosa, que acha que vai para o céu simplesmente pelas suas obras. Continue orando. Peça a Deus por sua salvação. Porque Deus pode, em algum momento, ser gracioso e salvar. Ore talvez por aqueles que já partiram um dia, caminharam conosco. Ah, mas essa pessoa já está andando tão perdida, nem fala mais de Deus, muitas vezes fala contra Deus. Ore. Deus pode trazê-lo da sua sanidade, da sua loucura espiritual. Deus pode transformá-lo novamente. Deus pode trazê-los novamente para a sua graça. Deus pode fazer isso. Cabe a nós orar ao Senhor, depender dEle, crer, mas também fazer a nossa parte como Daniel fez. Se arrependa dos seus pecados, confronte, e não tenha medo, como Daniel também não teve aqui. Que Deus nos ajude, meus amados, a viver nessa humildade, lutar contra a soberba, mas confiar que o Deus que restabelece pode fazer isso com qualquer um, até com aquele que você crê, muitas vezes de forma incrédula, que nunca será salvo. Fez isso com o rei, pode fazer isso com qualquer pessoa. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a lutar contra esse grande mal chamado soberba. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra, pelo exemplo, o que nós não devemos fazer. O Senhor mostra que o exemplo na Tua palavra, Pai, um homem que se achou muita coisa, e que o Senhor o ensinou, para que ele aprendesse quem de fato ele era. Que possamos ouvir a Tua palavra, Deus, e assim aprender. Que possamos, Deus, continuar crescendo em humildade. Que possamos entender, Pai, como João Batista falou, que o Senhor cresça e nós viemos diminuir. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nos faz servos de fato. Nos ajuda a entender, Deus, que nós não merecemos nada. E o que já temos, Deus, já temos em abundância. E se porventura, Deus, o Senhor nos der alguma coisa, que nunca, Pai, passe pela nossa mente, que isso foi por causa de nós. Que nunca, Deus, venhamos achar que foi a gente que fez. E que Deus não teve nenhuma participação. Nos ajuda a Te colocar em primeiro lugar, Deus. Nos ajuda a reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nos ajuda a reconhecer, Deus, que cada dádiva que nós recebemos, que nós conquistamos, é o Senhor que tem dado. Abençoa a Tua igreja, Pai. Cuida do nosso coração. E eu Te peço por aqueles, Deus, que partiram, que saíram do nosso meio, Pai, negando ao Senhor, que o Senhor possa trazê-los de volta. Assim como o Senhor restaurou a vida desse rei, que o Senhor possa restaurar, Deus, a vida de muitos. Age de misericórdia com essas pessoas, Deus, trazendo-os de volta. Trazendo eles, Deus, para o nosso meio, para que possamos viver, Pai, na unidade em Cristo Jesus. Mas se o Senhor não os trouxer, Pai, o Senhor ainda continua sendo justo e bom. Porque, infelizmente, tais pessoas escolheram viver na soberba e longe de Ti. Então, abençoa, Pai. Te pedimos que o Senhor possa alimentar no nosso coração um coração de fé. Uma fé que entende e que crê que o Senhor pode salvar e trazer qualquer um do seu pecado, independente de quem seja. Abençoa, Pai, a nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.